tarde, iniciando hoje mais uma live, tudo bem? Boa tarde quem está aqui comigo hoje. Quem não me conhece, eu sou Cláudia Felício. Se você for chegando, coloca seu nome, de onde você está falando, tá? Hoje eu estou transmitindo pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo Facebook. Então, se você quiser ver os slides, eu estou compartilhando lá no Facebook, no Instagram, desculpa. No YouTube, desculpa, gente. 3 redes hoje, eu tô chique hoje demais, hein? Vamos lá então? Pessoal, o motivo da nossa live hoje é que nós estamos falando sobre os erros dos pais, né? Quem não erra, né, gente? A gente muitas vezes erra tentando acertar, não é verdade? Então, nós iremos falar sobre esses erros. Você sabe quais são esses erros? Será que você está cometendo, mesmo sem saber, né? Às vezes a gente não quer prejudicar, mas às vezes a gente faz algo que a gente prejudica mesmo sem saber, não é verdade? Então, é bom a gente ter esse conhecimento, né? Saber sobre isso, não é verdade? Então, eu vou começar a apresentar aqui meu slide. Se você quiser ir lá para o YouTube, tá? Você digita lá, Aprender com Afeto, você vê minha carinha lá, entra no canal, tá bom? Quem está na minha lista de transmissão, eu mandei o link. Você apertando o link, não precisa baixar aplicativo. Então, agora eu consegui aprender a mexer nessa ferramenta. E eu consigo transmitir pelo YouTube. Então, muitas vezes a pessoa não conseguia assistir, porque não tinha como abrir o aplicativo, né? Não tinha espaço no celular. Agora resolvido o problema, tá bom? Então, você pode me assistir pelo YouTube, pelo Face e pelo Instagram, tá? Só que o Face e o Instagram, ele não deixa eu compartilhar a tela do PowerPoint, que é onde eu vou acompanhando a minha live aqui, o meu conteúdo. E lá no YouTube você já consegue ver, tá bom? Então, se você quiser, é só ir pra lá, tá bom, pessoal? Então, vamos começar? Então, vamos lá. Então, eu vou me apresentar novamente. E se você estiver aqui, né, nunca acompanhou, está me conhecendo agora, eu sou Cláudia Felício, sou pedagoga e trabalho com desenvolvimento infantil. Eu tenho a página Aprender com Afeto. Nessa página eu coloco várias atividades para as famílias fazerem com seus filhos. E principalmente nessa época de quarentena, né? As famílias estão gostando muito. Então eu recebo dezenas de mensagens das mães, me mandam os vídeos, as crianças fazendo, e eu fico muito feliz com isso, tá bom? Então eu estou nesse novo projeto, né? Nesse trabalho, e a minha intenção é contribuir, é ajudar, porque muitas vezes a mãe não sabe o que ela vai fazer com o bebezinho, né? Pequenininho. Ela não tem conhecimento de que atividade ela pode fazer. Então ela me procura minha ajuda, tá? Então ela procura minha orientação. Muitas vezes, todas as fases, né? Desde o bebezinho, passando pela primeira infância, depois chega lá na alfabetização. Então eu tenho uma experiência, né? Desde os pequenininhos até o 5º ano. Então eu trabalhei com várias idades aí, várias fases da criança, tá? Então, por isso que eu tenho bastante atividades para poder proporcionar para vocês, tá bom? Eu espero estar contribuindo. Obrigada a todo mundo que está aqui junto comigo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, quem não me conhece, sou Cláudia Felício, sou pedagoga e trabalho com crianças há mais de 12 anos. E hoje, então, nós iremos falar sobre os erros, tá? Então, eu vou falar sobre 4 erros aqui, que muitas vezes os pais cometem e eles nem sabem que estão tendo esses erros, né? Cometem inconscientemente, achando que está fazendo certo. Então a gente precisa se orientar, ver se a gente está fazendo da maneira correta. Vamos então descobrir, ó. Você sabe quais são esses erros? Será que você sabe? Será que você está fazendo é o certo? Tá? Aí você vai refletindo aí as perguntinhas que eu vou colocar aqui, tá bom? Você erra com seu filho? Tem hora que você faz alguma coisa, você fala, eu não deveria ter feito dessa forma, deveria ter feito de outra maneira. Você tem essa consciência de que tem hora que você faz algo que não é legal? E você tem a consciência do que você faz e pode estar prejudicando o seu filho ao invés de ajudá-lo? Então você tem isso? Você tem esse conceito dentro de vocês? Falar, eu acho que dessa forma eu não estou ajudando, eu estou prejudicando. Você tem essa consciência?
Ou será que o que eu vou falar aqui pra você, você vai despertar e falar, ah, isso que ela falou é verdade, eu faço e não é legal, tá? Então são algumas questões, tá? Que eu coloquei pra vocês aqui refletirem. Então vamos ver onde tudo começa, pessoal? Então olha lá. Quando recebemos a mais bela e mais difícil missão, que é a missão de cuidar, ensinar, amar, né? É aí que tudo começa. Então, tudo começa quando nasce o bebê, né? A gente fala, nasce um bebê, nasce uma mãe, não é assim? E se inicia uma família. Então, a partir do momento em que chegou o bebezinho, ali já começou tudo. Já inicia uma nova história. A mulher vai se tornar uma mãe, né? O casal vai se tornar uma família, não é verdade? Então, tudo começa nesse acontecimento, que a gente recebe essa missão, né? Que é uma das missões mais difíceis, né, gente? Educar um filho, né? A gente saber o que a gente está fazendo, será que é o certo? A gente, às vezes, faz as coisas e a gente... É lógico, a gente tá, às vezes, errando, mas tentando acertar, não é verdade? Então, por isso a gente tem que estar sempre buscando informações, buscando conhecimentos, tá bom? Então, vamos agora continuando, ó. Agora, quando a mãe, ela já recebe o bebezinho, ela vai aprender a ser mãe, né? Ela vai começar uma nova realidade, uma nova etapa da vida dela. Começa ali, né? E são tantas dúvidas, né? Tantos medos, tantos desafios. Então a mãe, ela tem que se adaptar a viver em função de um ser que é completamente dependente dela. Então transforma tudo na nossa vida, né? Nós que nos tornamos mães, nós vemos a nossa vida totalmente transformada. Então a gente tem um ser totalmente dependente nosso, né? Para tudo, para se alimentar, para sobreviver. E a gente tem medo. Isso nos causa um medo, né? São novos desafios, são dúvidas, não é verdade? E assim vai começar esse relacionamento. A relação entre os pais e filhos, né? Que eu tô falando de mãe com bebê, mas também tem o papel do pai, né? Que também muda tudo, esse relacionamento, não é verdade? Em quantos erros, né? A gente erra tanto, não é verdade? E como aprendemos com eles, com esses erros. E se alguém perguntar assim pra gente, ah, como que cuida de uma criança? Ah, eu vou saber responder. Aí a gente se sente assim, porque nós passamos pela experiência, né? Então a gente fala assim, ah, faz desse jeito, porque eu fiz desse jeito e deu certo. Ó, não deixa a criança fazer aquilo. Ah, funcionou comigo, vai funcionar com você. Ah, eu sei como você se sente. Não é assim? A mãe, ela tem empatia pela outra mãe, porque ela sabe o que a mãe passou, porque é o mesmo caminho, né? As mesmas dificuldades, os mesmos desafios, os mesmos medos, tudo mais. Então a mãe, ela tem empatia pela outra e ela vai dar opinião. Então isso é do ser humano, é nosso isso, né? A gente tenta mesmo querer mostrar para o outro como que nós passamos pelaquela experiência e fazer com que a experiência dele seja mais leve, não é verdade? Então a gente tem essas questões, né? Então aí a pessoa mudou completamente a vida dela e vai ter agora uma nova história. E quem que nunca deu um palpite, né? Quem tá aqui comigo acompanhando, com certeza, né? A gente dá palpite, a gente ouve muitos palpites, né? De quando nasce a nossa criancinha, a gente ouve muitos palpites das pessoas. Alguns a gente acata, outros a gente dispensa, não é verdade? E aí a gente fala, né? Ah, eu vou ajudar minha amiga, eu vou dar um conselho para ela, né? Que eu já passei por isso, eu já sei como que é a criança nessa fase, não é assim que funciona? Ou então a gente faz ao contrário do que a pessoa tá fazendo. A gente fala, ai, o jeito que aquela pessoa ali tá fazendo, ah, aquele jeito ali eu não vou fazer não, porque na minha concepção é errado, né? Então a gente tem essas questões, tá bom? E quem que está certo afinal, gente? Quem que está certo? Será que eu estou certo? Será que é o outro que está certo, né? Mas todos querem ter razão, não é verdade?
Então a gente acha que a nossa opinião sempre é a correta e a do outro é errada. Então quem nunca errou, gente? Então tudo isso que eu estou trazendo para vocês é para a gente falar sobre o erro. Então o tema da palestra é os erros. E muitas vezes a gente erra tentando acertar, não é verdade? Então quem nunca errou? Todos erramos, todos nós erramos. Eu já errei, você já errou, faz parte do nosso desenvolvimento, tá bom? Então por isso que esses palpites que a gente ouve, né? Porque todo mundo quer dar a sua opinião e todo mundo quer ter a sua razão. Mas a gente tem que saber acatar aquilo. Será que aquilo vai realmente mudar para mim? Ou vai mais me atrapalhar? Né? Então a gente tem que saber filtrar essas dicas que a gente recebe, né? Esses palpites aí, tá bom? Agora, vamos aprender com o erro. Olha lá, o erro é uma excelente oportunidade de aprender. A maternidade é uma experiência pautada nos erros e acertos. Nós vamos aprendendo a cada dia, vamos superando os desafios de cada fase nova da criança, porque em cada uma ela é única e não sabemos como reagir diante dela. Então erramos, não é verdade? Então é isso, gente. O erro, ele é a oportunidade que nós temos de aprender. Então, se você ouvir alguma coisa que eu vou falar aqui e você fez até agora, então você tem a oportunidade de mudar a sua atitude, tá? Então a gente é ser humano, faz parte do nosso desenvolvimento. Errar faz parte. E a maternidade, por que eu vim com esse assunto da maternidade? Porque a maternidade é uma realidade nova. Então a criança, ela chega para nós recém-nascida, a gente não tem, né, um manual de instrução de como vai fazer. Às vezes o que funcionou para uma pessoa não vai funcionar para a gente, não é assim? Então a gente, muitas vezes, a gente acerta, mas muitas vezes a gente também erra. Então a maternidade, ela é uma experiência pautada no erros e acertos, tá bom? Então por isso que eu quis fazer essa conexão para vocês entenderem, tá? E tá tudo bem com isso, tá tudo bem, tá? Porque errar faz parte do nosso desenvolvimento. Errar nos faz ser melhores do que fomos, certo? E errar é a oportunidade que temos de aprender, tá bom? Agora então que nós já entendemos o que é o erro, que ele já faz parte do nosso desenvolvimento, eu já estou em paz com isso, né? Já expliquei para vocês. Agora nós vamos entender quais são os erros que muitos pais cometem e que prejudicam o desempenho da criança. Seja o desempenho escolar, seja o desempenho da criança desenvolver as suas habilidades, né? Desde bebezinho. Então não importa a fase que a sua criança esteja. Eu gosto de falar sempre no geral, para todo mundo. Então, porque eu não falo só para a mãe que tem bebezinho pequeno. Eu não falo só para a mãe que tem a criança e já está em alfabetização. Eu não falo só para a mãe que tem a criança com 5 anos de educação infantil, 3 anos de educação infantil. Não. Eu falo para a primeira infância toda, tá? Então, não importa a fase que a sua criança está. O que importa é que você tenha sempre o melhor para proporcionar para ela, tá bom? Então, muitas vezes a gente erra e a gente acaba prejudicando todo o desenvolvimento da nossa criança, tanto na parte escolar, quanto da parte dos outros aspectos, né? Cognitivo, motor, social, que a gente sempre fala aqui, que a criança, ela tem um desenvolvimento pleno, ela tem que desenvolver todas as suas habilidades. Então a gente muitas vezes fica só pautado no cognitivo, né? Porque a criança sabe ler, escrever, desenhar, e não é. A criança, ela tem todo o aspecto emocional, social, motor, cognitivo, né? Que é isso que a gente fala da criança desenvolver plenamente. Então vamos ver então quais são esses erros. Então, primeiro erro, deixar de estimular a autonomia da criança. Então vamos ver então o que é essa autonomia. Quem já me acompanha já ouviu eu falando sobre isso, né? Mas eu tô vendo que tem gente nova aqui, então é muito bom eu retomar, tá bom? Então vamos lá. É fundamental educar os filhos
para que conquistem autonomia ao longo da vida. A autonomia é uma condição que o ser humano adquire gradualmente, à medida que se apropria de regras, compreende os limites, percebe as possibilidades, assume as responsabilidades e acumula experiência. Então a autonomia, ela é conquistada, né? Então a gente tem que permitir a nossa criança construir essa autonomia. E como que a gente faz isso? Olha lá. A construção de limites está diretamente ligada ao ganho da autonomia. Os adultos devem envolver-se nas atividades do dia a dia das crianças, mas também dar espaço a elas para que experimentem o mundo por si mesmas. Então, será que eu deixo a minha criança experimentar sozinha, ter as suas experiências, suas conquistas? Ou eu estou fazendo pela minha criança? Será que eu estou permitindo ou eu estou fazendo por ela? Essa é uma grande questão. Esse é um grande erro dos pais, um grande erro dos pais. Que às vezes a gente tanto proteger, né? A gente quer proteger tanto, ai, coitadinho, ele é pequenininho, não consegue. Ai, que eu tô com pressa, eu quero fazer agora, amanhã ele faz. A criança nunca consegue fazer, ela nunca consegue realizar. Por quê? Ela não tem oportunidade de fazer por ela mesma. Ela tá sempre tendo alguém que faz por ela, não é verdade? Então eu falo que a autonomia, ela tem que ter um ajuste entre a liberdade e o apoio. Eu gosto de dar muito o exemplo do andar de bicicleta. A criança começar a aprender a andar de bicicleta. Então, eu falo assim, quando eu estou ensinando a minha criança a andar de bicicleta, eu estou ali, né? Dando apoio, segurando, e minha criança vai aprendendo a ter o equilíbrio, ela tá aprendendo o processo como que ela tem que segurar, que ela tem que equilibrar, que ela tem que fazer o movimento com a perninha, né? Para poder sair do lugar, tudo mais. Mas eu estou ali, segurando, eu sou o apoio da minha criança. A partir do momento que a criança começa a ter essa prática, a já conseguir sozinha, eu preciso soltar a bicicleta, não preciso? E aí? Tem mãe, tem pai que não solta a bicicleta, fica ali segurando. E a criança vai conseguir andar sozinha na bicicleta? Não, não vai, você está amarrando, você está segurando ali, né? Então eu gosto muito de dar esse exemplo da bicicleta que fica bem claro para a gente entender a questão da autonomia da criança. Então a gente precisa saber equilibrar esse ajuste, gente, entre a hora que a gente tem que apoiar e a hora que a gente tem que assistir a nossa criança, a evolução da nossa criança. Tá? É a mesma coisa da situação que eu coloquei da bicicleta. Então, a hora que a minha criança ela já conseguiu, ela já entendeu todo o processo, ela vai. Eu estou assistindo, então eu fico ali. Se precisar de mim, estarei aqui. Mas a criança, ela consegue sozinha, tá? Então, o primeiro ponto é a autonomia. Em vários aspectos, né? Não só das vezes de fazer a tarefa, de fazer a liçãozinha, não é? Às vezes a gente vê, acaba os pais fazendo pela criança, não é? Então a gente, muitas vezes, acha que está ajudando e está prejudicando. Ou também bebezinho, né? A gente não deixa a nossa criança ter as suas próprias experiências, suas próprias conquistas, descobertas. A gente precisa deixa a criança vivenciar, deixa ela explorar, né? A gente fica ali segurando a bicicleta da criança. Não pode, gente. A gente precisa ter esse olhar atento para desenvolver autonomia na criança. Então, o primeiro erro é a autonomia, não saber estimular a autonomia, certo? Vamos para o segundo agora. O segundo erro, então, é acreditar que tem que ter muito dinheiro e recursos para proporcionar um ambiente estimulador para o filho se desenvolver. Será que eu tenho que ter muito dinheiro, né? Esse ambiente estimulador tem que ter muitos recursos. Como será que funciona? Será que o filho que tem muitas coisas, ele vai se desenvolver melhor do que o outro que tem menos? O que será? Onde que será que está esse segredo? Vamos conhecer então? Olha lá. Muitas pessoas não valorizam o ato de brincar da criança. Porém, brincar é fundamental para o seu desenvolvimento. A essência da infância está nos momentos que a criança tem para a exploração, o faz de conta, a brincadeira e o jogo. Por isso, a brincadeira
é tão importante quanto dormir e se alimentar. Então não é assim, gente? A criança, ela brinca, né? É dela isso. Ela explora o mundo através da brincadeira. Quando ela brinca, ela está conhecendo. Quando ela brinca, ela está exercitando, né, os seus conhecimentos. Ela está imitando o que ela já conhece, o universo dela, tá? Então a criança, ela brinca mesmo. E a gente muitas vezes acha que deve ter muita coisa, né, para estimular, para ter esse ambiente estimulador para a criança. E não. Então eu coloquei nas imagens aqui, quem está comigo no Face e no Instagram não está vendo, mas quem está no YouTube, eu estou compartilhando a tela do PowerPoint. Eu coloquei aqui imagens da criança brincando com panela, com colher, que é o que elas adoram, porque é diferente, né? É diferente para a criança. Então aquilo, ela vai fazer aquele objeto se transformar em algo que faz de conta da imaginação dela, né? Então aquela colher vai virar um avião, né? Ela vai colocar sua criatividade, a sua imaginação naquele objeto. E aquilo, ela se desenvolve. Aquilo, ela começa a ter os papéis, né, sociais. Ela brinca de restaurante, ela brinca que ela tá no médico, ela brinca que ela é professora, tá? Então, é na brincadeira que a criança se desenvolve. E muitas vezes a gente acha que, tá brincando, tá passando o tempo, né? Muitas vezes a gente acha isso. E não, de jeito nenhum, gente. Na brincadeira a gente consegue perceber muitas coisas da nossa criança. Então é isso que eu quero que vocês vejam, esse olhar, tá? De ver que a brincadeira é fundamental. Ela é tão importante quanto dormir e se alimentar, porque faz parte do desenvolvimento da nossa criança, tá? Então, nos momentos lúdicos, né, quando a criança brinca, é possível saber mais sobre ela, o que ela imagina, o que ela já sabe, o que ela já sente, né, os seus sentimentos e como ela reage diante do desafio, tá? Então, nas brincadeiras eu consigo conhecer muito da minha criança. É só eu parar para observar, tá bom? Então, durante o brincar, a criança ela adquire habilidades para se tornar capaz de aprender a aprender. Seja por meio das suas ações sobre os objetos, né, que eu já dei o exemplo para vocês, da criança brincar. Às vezes ela está brincando com qualquer objeto da casa e aquilo ela transforma em outra coisa para ela, completamente diferente. Mas para ela, naquele faz de conta, ela consegue se envolver naquilo, tá bom? Ou seja, né, quando ela está brincando com esses objetos, ela está estimulando a sua imaginação, a sua criatividade. Então a criança, ela é ativa no seu desenvolvimento. Então ela tá a todo momento explorando coisa nova, a todo momento para ela tá descobrindo algo novo, né? Então, outros ganhos também fundamental do brincar, mesmo que seja em pouco tempo, né? Muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho muito tempo para brincar com meu filho. Eu deixo ele brincando, mas eu não tenho tempo. A gente sabe como que é corrida a nossa vida, né, gente? A gente tem nossos compromissos. Só que eu digo assim, tenha o tempo com a sua criança de qualidade. Então, o tempo que você tiver, que for meia hora, esteja presente ali com a sua criança. Esteja inteira com a sua criança, tá? Para a sua criança sentir que você se interessa, que você tem atenção, que você gosta de brincar com ela. Isso, gente, fortalece o vínculo entre os pais e os filhos, tá? Então, mesmo que fosse por pouco tempo, isso fortalece o vínculo, porque a criança ela vai entender que os adultos se importam com ela, tá vendo? Então, a brincadeira, ela é fundamental e a gente precisa ter esse olhar, tá? Então, olha lá. Por meio da brincadeira, as crianças aprendem sobre o mundo à sua volta. Nós já falamos, né? Então, é a partir do brincar que ela explora, que ela descobre, tá? Os espaços, os objetos, as pessoas, elas fazem isso experimentando, errando, tentando de novo, acertando e descobrindo. Então, olha o universo da criança, tá bom? Passa por isso. Então, ela vai experimentar, ela vai ver aquilo, ela vai errar, ela vai acertar, ela vai tentar de novo, ela vai descobrir.
Então essa é a trajetória, né, que a criança passa, tá? Então as atividades como pintar, desenhar, inventar histórias, correr, saltar, são mais do que uma diversão. Às vezes a gente acha que tá só passando o tempo, né, como eu já disse. Mas não, gente. São muito mais, é muito mais além. Por quê? A criança ela vai estar estimulando a sua mente e o seu corpo. E tudo isso faz parte do seu desenvolvimento. A gente precisa proporcionar para nossa criança momentos de brincadeiras, né? Então, sair um pouco de televisão, sair um pouco de celular e permitir a nossa criança se movimentar, permitir a nossa criança explorar, né? Porque senão não está ajudando, pelo contrário, prejudica, né? Então, brincar de faz de conta ou com objetos simples do dia a dia, da família, é fundamental para o seu desenvolvimento. Então, nós concluímos que não são os brinquedos caros, tá vendo? Então, eu não preciso de brinquedos caros, de quarto lotado, de coisas. Não, eu preciso de um ambiente, eu preciso de pessoas que interagem com a criança, de pessoas que dêem interesse, né? Mostre para ela que tem atenção, que tem interesse pelas coisas dela, né? Então, não são os recursos que vai ditar todo o desenvolvimento da minha criança, mas a maneira em que a família vai interagir e estimular a criança no ambiente em que ela vive. Então, muitas vezes uma família simples, com poucos recursos, ela dá atenção para a criança, né? Ela dá o que a criança precisa, certo? Então, ela vai se desenvolvendo. Ao contrário de muitas vezes que a outra família tem até um pouco mais de dinheiro, mas não tem esse cuidado de ter essa atenção, essa presença, a criança fica ali, gente, porque brinquedo é brinquedo. Você colocou a criança ali com o brinquedo, ela está ali. Só que quando você está perto, quando você está estimulando, é completamente diferente, né? Então a gente precisa pensar nessas questões, certo? Então, para o seu filho se desenvolver, precisa da sua criatividade, da sua disposição, tá bom? Então a gente precisa pensar. Então, ó, nós já vimos 2 pontos: a autonomia e a nossa participação, né? Como que a gente está colocando essa criança, que ambiente que tá, como que eu tô me relacionando com essa criança. Então, tudo isso eu preciso pensar, certo? Agora vamos para o terceiro ponto, terceiro erro, que seria, né? Pensar que só na escola que a criança aprende a ler e escrever. E aí? Você acha que é só na escola? Ah, só quando ela começar a escolinha que ela vai aprender. Ah, só quando ela começar a falar, agora não sabe nada, é pequenininho, acabou de nascer. O que você pensa? Coloca pra mim aí nos comentários. Então, muita gente, eu vou falar pra vocês aqui uma pesquisa que eu fiz, ó. É forte a crença por parte da sociedade de que a criança só aprende quando começa a falar ou mesmo quando ingressa na escola. Para 53% dos brasileiros, gente, pensa nisso, metade da população. É muita coisa. Quando eu li isso, eu não acreditei. É muita gente achando que a criança não está aprendendo ainda. Que a criança está ali só para ser cuidada, né? Precisa de levar no pediatra, dar as vacinas, dar o alimento, dormir, acordou. E não, gente, são muitas coisas que devem ser pensado. Então, ó, 53% dos brasileiros, eles acreditam que o aprendizado tem início a partir dos 6 meses de idade. 6 meses de idade. Quanta coisa a gente faz com uma criança até 6 meses de idade, né? Quanta coisa a gente consegue desenvolver com a criança. E muita gente acredita que a criança só aprende depois disso, que antes ela não está aprendendo nada. Olha a ideia. Ou seja, algum tempo depois do seu nascimento. Então, muitas pessoas acreditam nisso. Essa crença é muito forte no Brasil. Então, por isso que a gente tem que vir, dar informação, porque muitas vezes a pessoa ela erra achando que tá certo e não tá, porque ela não tem a informação adequada, tá bom? Então, apenas 22% das pessoas, dos brasileiros, né, eles acreditam que a criança ela já aprende dentro do útero. E isso é comprovado, gente. A criança ela já tem o seu aprendizado, o seu desenvolvimento dentro do ventre da mãe. E muitas vezes a pessoa não sabe disso.
ela não dá essa importância, tá? Então, no Brasil, a criança ela começa a ser alfabetizada, né, formalmente, no primeiro ano do ensino fundamental, né, que é quando a criança ela vai ser matriculada no primeiro aninho, né, no primeiro ano do ensino fundamental. Mas a gente precisa levar em conta que a criança já chega na escola com experiências e aprendizados anteriores, não é verdade? A criança passou lá na família, que o primeiro contato da criança é com a família. Então a gente tem que prestar atenção, a gente tem que levar em conta esses conhecimentos que a criança traz com ela, tá? Então, o que ocorre na primeira infância tem influência sobre o restante da vida escolar da criança. Gente, por favor, presta atenção nessa frase que eu vou falar para vocês. Eu trabalho com primeira infância, eu trabalho com desenvolvimento infantil. Então, quando eu falo para vocês, presta atenção no como você está agindo com a criança, que ambiente está proporcionando para a criança. É isso aqui, gente, ó. O que ocorre na primeira infância? O que é a primeira infância? 0 aos 6 anos. A criança, o que ela vai aprender, o que ela vai ter de experiência, boas, ruins, né? O que nós vamos proporcionar para nossa criança, ela vai levar isso para o restante da vida escolar dela. Olha o tanto que isso é forte, o tanto que isso é importante. E muitas vezes a gente não dá atenção para isso. Então é aí, no começo de tudo. Tem que ter uma base forte, né? Tem que ter uma primeira infância bem estruturada, uma primeira infância com qualidade, para que eu possa colher frutos lá na frente. Porque senão depois eu não vou ter bom resultado, né? De repente eu vou ter algum problema. Mas por quê? Como que foi essa primeira infância? Muitas das vezes a gente vê dificuldades da criança, principalmente, e que não foi solucionado ali, na primeira infância, naquela fase do comecinho, foi arrastando o problema, né? Então isso é muito importante, gente. Então o que acontece na primeira infância vai sim ter influência. Então por isso que ela tem que ser uma primeira infância, uma fase da criança muito bem pensada. Tá bom? Então, são inúmeras as habilidades que a criança precisa desenvolver, desde o seu nascimento até conseguir ler e escrever. Então, ó, pensa comigo. De quando a criança nasce até ela chegar lá no primeiro aninho, né, que ela vai estar já com 6 anos, olha quantas coisas essa criança já passou, por tantas experiências, né, tantos aprendizados. Então, ela vai desenvolver inúmeras habilidades, tá? Então, a gente precisa conhecer que habilidades são essas. O que a minha criança tem que desenvolver? Eu conheço? Eu sei ajudar corretamente? Eu tenho esse conhecimento? Tá? Então, isso é importante a gente pensar, ver como é que a gente está agindo, tá bom? Então, é preciso compreender que todas as habilidades são e estão dentro de um processo. Porque a alfabetização não se inicia apenas no primeiro ano do ensino fundamental. Ah lá. Então, por que a gente não deve pensar que é só na escola que a criança aprende a ler e escrever? Porque não é, gente, ali, a hora que a criança faz a matrícula do primeiro aninho, que a criança vai aprender. Não, ela já começou a aprender de quando ela nasceu, de quando ela estava dentro do ventre. Ela já está em desenvolvimento, certo? Então, a gente tem que quebrar essa crença de que a criança só aprende quando vai para a escola, que a criança só aprende depois de um tempo que já nasceu. Não pode mais pensar dessa forma, isso é errado, tá? Então, a gente precisa ter, sim, esse novo conceito, essa nova visão. Não, minha criança precisa de mim, ela é um bebezinho, mas ela é um ser em desenvolvimento. Que habilidades minha criança precisa desenvolver? Como que eu posso ajudar, tá? Então, é um processo. Então, quando é um processo, como é um processo, então não é só quando chegou lá com 6 anos que vai iniciar. Já iniciou muito antes. Então, desde o seu nascimento, já iniciou o seu processo, tá? Então, o processo, né, da alfabetização, ele é realizado ao longo da primeira infância, desde o seu nascimento e todas as interações. Ah lá, quando eu falo, interaja com a sua criança precisa de você, né? Estimulação, estimular, saber de que forma eu vou estimular minha criança para o aprendizado, né? A vivência que a criança terá vai contribuir para o seu desenvolvimento e vai facilitar
o seu processo de alfabetização. Então a gente tem que pensar nisso, tá? Então, às vezes a pessoa fala, ah, mas meu filho é um bebezinho, não tem que pensar nisso, tá longe, ele não vai ler e escrever lá na frente. Mas tem muitas habilidades que a criança precisa desenvolver, muito antes de saber ler e escrever, tá? São inúmeras habilidades e a gente precisa sempre prestar atenção nisso, tá? Agora vamos ver o quarto erro. Então, nós já falamos, ó, autonomia, falamos sobre o ambiente, né? Que não precisa ter muitos recursos, muito dinheiro, muita gente falha por isso. A gente precisa saber qual ambiente estamos colocando nossa criança, como nós estamos interagindo com a nossa criança. E o terceiro que eu acabei de falar agora, que foi o que a criança ela aprende não só quando ela chega na escola, mas que ela já começa a aprender bem antes de nascer, né? Agora nós vamos para o quarto, o último erro, vamos lá. A influência que a família desempenha para o desenvolvimento da criança. Será que nós, né, como família, nós temos influência sobre a nossa criança? Será que a nossa maneira de agir, será que a nossa maneira de se comportar, né? Nossa maneira de levar nossa criança, a criação, será que tem uma influência? Então vamos ver isso? A família desempenha uma influência enorme no desenvolvimento da criança. O ambiente familiar, principalmente na primeira infância, ele é decisivo para o futuro escolar do seu filho. Crianças criadas em lares onde acontece estimulação para a aprendizagem se tornam estudantes mais bem-sucedidos, tá? Então, gente, eu sempre gosto de dar exemplo do que eu já vivi, né? Eu tenho 12 anos de sala de aula, então eu já trabalhei com diversas fases da criança, eu já trabalhei com diferentes, né, contextos sociais, então eu vi muito isso, eu via muito a participação da família, né? Quando a família participava, a criança é outro, a criança tem outro desenvolvimento. Então, a nossa influência como família para o desenvolvimento da nossa criança é total. Então, quando eu proporciono um lar com estímulos adequados, né? Quando eu mostro para minha criança que eu me interesso pelas coisas dela, pelo que ela está aprendendo, pelo seu desenvolvimento, tudo muda, tudo se transforma. Então, a família ela tem sim um papel importantíssimo para o desenvolvimento da criança. A gente percebe isso, né, nas escolas, a gente percebe isso na nossa sociedade, tá bom? Então a gente precisa pensar muito de que forma nós agimos com a nossa criança, tá bom? Então os principais aspectos do desenvolvimento de uma criança, quais são? Quando eu digo assim, a criança ela tem que desenvolver muitas habilidades, a criança desde quando ela nasce ela já está desenvolvendo habilidades. Você sabe quais são, gente? São aspectos, né? Físico, aspecto social, emocional, cognitivo. Então, é o ser humano em desenvolvimento, né? Então, a gente tem os 4 aspectos. Então, todos esses 4 aspectos têm que desenvolver afinadinhos ali, alinhados. Então, nada pode sair fora. Alguma coisa dá errado, a gente já percebe, já acende o sinal de alerta, né? Quando a criança às vezes tem um problema emocional, a gente vê que cai o seu rendimento, não é assim? Nós também não somos desse jeito. Então, é isso que a gente fala, o desenvolvimento da criança, saber desenvolver as suas habilidades, conhecer quais são, né? Então, quando a gente fala que a criança ela desenvolve plenamente, nós estamos dizendo que a nossa criança ela tem que desenvolver os seus 4 aspectos: o motor, o cognitivo, o emocional e o físico, né? E é essencial também que a criança receba, desde a gestação, estímulos adequados a cada fase do seu desenvolvimento. Então, não importa a fase que minha criança esteja, tem sim algo que eu possa fazer por ela. Eu só preciso conhecer o que é. Eu só preciso saber de que forma eu vou, né, interagir, de que forma eu vou proporcionar essa melhor interação com a minha criança, tá bom? Então, cada criança, ela é única. Então, olha lá,
Cuidado para não comparar, né? Com as comparações que muitas vezes a gente faz. Então, cada criança é única e aprende e se desenvolve no seu tempo e cada uma da sua maneira. Então, a gente tem que respeitar esse tempo da criança. Nós já falamos também sobre isso, né? Respeitar, saber... cada criança tem seu tempo, cada criança é única, eu não posso ficar comparando, verdade? Que isso acaba prejudicando ao invés de ajudar. Então, habilidades físicas, sociais, emocionais e cognitivas dependem uma das outras e influenciam na aprendizagem. Então, essas 4 habilidades, né? Física, social, emocional, cognitiva, elas influenciam sim na aprendizagem da criança. Então a gente precisa saber se está tudo alinhadinho, se está tudo andando certo, se a gente está sabendo motivar a nossa criança, como a gente está agindo com a criança que nós temos aí, nossa responsabilidade, né? Então, ó, nutrição e cuidados de saúde adequados, ambiente familiar afetivo, então olha o que a criança precisa, né? Além de se alimentar, que a gente fala de cuidar, os cuidados que a criança já tem, a criança também tem que ter um ambiente familiar afetivo, porque isso vai dar segurança para a criança, né? Porque ela vai se sentir o quê? Estimulada, mais segura. E relações estáveis e incentivadoras. Então, eu incentivo a minha criança, eu apoio a minha criança, eu motivo ela, ou ao contrário, né? Como que eu estou agindo com a minha criança? Será que a maneira que eu estou ajudando ou eu estou prejudicando? Tudo isso a gente tem que refletir, tudo isso a gente tem que analisar. Então, se eu estou fazendo de uma forma que não é a certa, eu tenho a chance de mudar, né? Eu tenho a chance de melhorar. E a gente aprende com os erros, tá bom? Então, olha lá. Além da oferta também de educação de qualidade, vai fornecer o alicerce para que cada criança viva bem no presente e alcance o seu pleno potencial no futuro. Então, eu tenho que pensar, além de uma educação de qualidade, né, que é o principal que a criança tem que receber, ela precisa também receber muito afeto, ela precisa receber um lar, né, acolhedor, um lar que motiva ela, as pessoas que a cercam, que acreditam no potencial dela, né? Que acreditam que ela é capaz, que incentivem, não é verdade? Então a gente precisa sempre estar de olho nisso, a gente precisa estar atento nessas questões, porque é só assim que eu vou conseguir ajudar a minha criança, tá bom? Então os 4 erros que eu queria falar para vocês hoje eram esses. Então, autonomia, né? Eu saber soltar a bicicleta, eu saber deixar minha criança descobrir por si mesma, eu estar desenvolvendo autonomia na minha criança. O ambiente, né? Que eu não precisar ter tanto dinheiro, ter tanto recurso, mas eu saber que ambiente eu coloco minha criança, que pessoas estão interagindo com ela. Tudo isso também é muito importante. Então, a importância da primeira infância, né? Não acreditar que é só na escola que a criança aprende, que é só com a professora que a criança aprende. Não. Em casa, gente, ela aprende muitas coisas com vocês, né? Então, a gente precisa ter esses conhecimentos. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não sou formada, eu não tenho formação, eu não sei. Só que, gente, tem muitas coisas que a criança aprende que são algo do dia a dia, ali na sua interação com ela. Então, você mudando a sua maneira de interagir, você vai sim estar contribuindo e muito para sua criança. Então, olhar para essa primeira infância com a importância que ela tem, tá? Que a gente já discutiu tudo aqui hoje. E também a participação da família na vida da criança. Então, a sua participação, o seu incentivo, a sua motivação para ela, tudo isso é essencial, tá? Então, a gente tem que ficar atento nessas questões, tá bom? Então, hoje, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu quero agora deixar um convite. Na sexta-feira, eu vou fazer uma live com a psicóloga Lidiane Marcon. E nós iremos falar, né, sobre a criança muitas vezes se negar a fazer atividade, né? Principalmente nessa época, né, tem criança que não está querendo fazer, já está estressada, né? E como que a gente vai se comportar diante disso? Então, nós vamos discutir sobre essas questões. Então,
Então, nós iremos falar sobre essas questões. Então, ela como psicóloga vai dar algumas dicas, eu como pedagoga vou dar algumas dicas para vocês, tá? Então, na sexta-feira, às 10 da manhã, tá bom? Aí, também eu quero fazer um outro convite. Quem não está na minha lista de transmissão, eu envio atividades diariamente para os pais, né, para as famílias que querem receber as atividades. Se você ainda não está na minha lista de transmissão, me manda uma mensagem, fala que você tem interesse, pode colocar aqui nos comentários que eu te adiciono, tá? E você recebe, porque o que eu posto, muitas vezes vocês não veem. Por quê? Porque muitas vezes não chega até vocês. Então, dessa forma, fazendo essa lista, né, eu garanto que todo mundo recebeu o meu conteúdo. Então, se você não faz parte da lista, me dá uma chamadinha aí que eu te coloco, tá bom? E outro convite, ó, 3 convites então. Sexta, tá? Vai ter a live com a psicóloga, nós iremos falar sobre esse tempo, como que as crianças estão agindo, como fazer para melhorar, para ajudar as crianças. E depois eu também estou dizendo sobre a lista de transmissão, se você não faz parte, me coloca aí que eu adiciono. E também outro convite no sábado. No sábado eu irei fazer uma palestra. É uma palestra, gente, não é live, tá? Não é live, não tem como transmitir do jeito que eu estou transmitindo aqui para vocês. Por quê? É uma palestra. Então, palestra, eu tenho que mostrar o slide, eu tenho que interagir com vocês, tá? É algo assim mais elaborado, não tem, né? Igual que a gente tem limite de tempo e tudo mais. Então, é uma palestra. Então, no sábado, eu irei realizar essa palestra às 5 horas da tarde. Então, eu coloquei o post lá, né, no Instagram, coloquei no Face. Mas se você ainda não viu, se você tem interesse, digita para mim também que eu faço sua inscrição. É online, é gratuita, tá? Só que você precisa me falar que você quer assistir, para eu te mandar o link, tá? Que vai ser um link que você vai entrar. Nesse link, não precisa baixar aplicativo, não é Zoom, tá, gente? Porque muitas vezes a pessoa não assiste. Ah, Cláudia, eu não vou assistir, meu celular tá cheio já, não dá conta de carregar, eu não tenho como baixar aplicativo. Não é pelo Zoom, tá? É outra linha de transmissão. E eu vou mandar o link, você já aperta o link, você já entra na minha palestra, tá? Só que eu preciso saber quem é que quer participar. Então, o assunto da palestra é como estimular o aprendizado da criança, né? Dessa parte da educação infantil, de primeira infância, até chegar na alfabetização, como a gente estimula a nossa criança, de que forma, né? Então, tem inúmeras maneiras. Então, eu sinto essa necessidade dos pais. Muitas vezes os pais têm essa dúvida, né? Não sabe como ajudar. Então, eles me mandam mensagem, me perguntam, como que eu ajudo? Então, às vezes uma dica simples que eu dou, a mãe já vai lá, ela faz, Cláudia, eu consegui. Então, gente, às vezes é falta de orientação, né? E às vezes é coisa simples, não é nada tão complicado assim. Então, nessa palestra eu vou abordar tudo isso e eu conto com a participação de todos vocês, tá bom? Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo que ficou comigo até agora e espero vocês na sexta-feira. Nosso próximo encontro agora é na sexta, tá? Com a participação da psicóloga Lidiane. Eu espero vocês na sexta e depois espero vocês também no sábado. Mas o nosso próximo encontro nessa semana é na sexta, combinado? Então, muito obrigada. Cuidem da criança de vocês, olhem para ela com a importância que ela tem e olhem a sua importância na vida dela, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo. Tchau, tchau.